As 7 vitórias do Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Como ser vencedor? Vamos refletir em 7 promessas ao vencedor nas 7 igrejas do Apocalipse. Primeira vitória, árvore da vida. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A primeira vitória prometida no Apocalipse é que o vencedor poderá comer da mesma árvore da vida, que Adão e Eva não comeram por preferir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Quem vencer poderá desfrutar da eternidade, pois as folhas desta árvore e seu fruto curam e dão vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Por causa do pecado, Deus tirou do ser humano o direito de usufruir desta árvore. Gênesis capítulo 3, versículo 21 e 24. O vencedor provará da árvore da vida. Segunda vitória, vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. A segunda vitória prometida é a vida eterna, que na verdade é consequência da árvore da vida mencionada anteriormente. A igreja de Esmirna era perseguida e muitas pessoas morreram por causa de sua fé. Então Jesus se apresenta como aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Ensinando a fé na ressurreição, quando o texto fala da segunda morte, está se referindo à morte espiritual através da condenação eterna. Apocalipse capítulo 20, versículos 6 e 14. Então Jesus está prometendo que aqueles que permanecessem em sua presença, mesmo que enfrente a morte física, viverão eternamente no céu. O vencedor receberá a vida eterna. Terceira vitória, novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A terceira promessa de Jesus para o vencedor tem 3 coisas muito especiais: o maná escondido, uma pedrinha branca e um novo nome. O maná escondido se refere a uma porção do maná que chovia para alimentar o povo e foi guardado na Arca da Aliança. Êxodo capítulo 16, versículo 14 e 15. A pedrinha branca é porque em Pérgamo a cidade era cheia de pedras brancas e pretas. Então, nos julgamentos, era entregue uma pedra branca quando o réu era absolvido. Também pode ser uma referência a Urim e Tumim, que os sacerdotes usavam para consultar a Deus. Está no livro de Levíticos, capítulo 8, versículo 8. O novo nome significa uma nova identidade na vida celestial. O vencedor terá uma nova vida. Quarta vitória, autoridade. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A quarta vitória mencionada em Apocalipse para aqueles que vencerem é receber autoridade sobre as nações. Jesus concedeu autoridade aos seus seguidores, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 17, e nos chama para assentar com ele nas regiões celestiais, Efésios capítulo 1, versículo 3. Também prometeu que reinaríamos com Deus para sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Sem dúvida alguma,
Fazer parte do reino de Deus é um grande privilégio, além de exercer a autoridade espiritual que recebemos do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 19. O vencedor receberá autoridade. Quinta vitória, santificação. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A quinta promessa são as vestes brancas que representam a santidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. O que é um critério para estar na presença de Deus no céu? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Por isso Jesus prometeu para aqueles que estavam em Sardes, que não contaminaram as suas vestes: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Os salvos são retratados em Apocalipse sempre com roupas brancas. Apocalipse capítulo 6, versículo 11, 7, 9. O vencedor será vestido de roupas brancas. Sexta vitória, ser coluna. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sexta vitória. A sexta vitória prometida é ser coluna no santuário de Deus. Quem serve ao Senhor com fidelidade consegue perseverar a luta até o fim, sabendo que o Senhor lhe dará a vitória. Isaías capítulo 26, versículo 3. Ser coluna significa ficar firme, não desistir e crer que Deus nos ajudará. A confiança no poder do nome de Jesus é a garantia de que podemos esperar e suportar tudo. Atos capítulo 4, versículo 12. Olhar para Deus e esperar a vida eterna, que um dia estaremos para sempre na cidade celestial, também é um motivo para permanecer sem desistir. Sétima vitória, sentar-se no trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentei com o meu Pai no seu trono. A sétima promessa de vitória é sentar no trono de Deus junto com Cristo, que está no seu trono de glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3, e nos chama para estar com Ele para sempre. Efésios capítulo 2, versículo 6. Jesus prometeu isso, que no seu reino os seus seguidores se assentariam em tronos juntos com Ele. Mateus capítulo 19, versículo 28. Nenhuma bênção se comparará à própria presença e à companhia de Deus. O vencedor se assentará no trono com Cristo. Seja você também um vencedor. E para concluir o nosso estudo, Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. As promessas de vitória no Apocalipse são gloriosas. Primeira vitória, árvore da vida. Segunda vitória, vida eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Terceira vitória, novo nome. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quarta vitória, autoridade. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Quinta vitória, santificação. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Sexta vitória, ser coluna. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E a sétima vitória, sentar-se no trono. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Muito mais impressionante do que os fatos considerados ruins na revelação será a herança dos salvos. Saber que venceremos com Deus é um privilégio.
Por isso precisamos perseverar e lutar para vencer. Cada uma destas promessas foi preparada por Jesus para nós. Com Jesus podemos vencer. Quem disse que o Apocalipse é um livro que anuncia coisas ruins? Com certeza, quem divulga que o Apocalipse é um livro de mais histórias são pessoas que não conhecem a boa nova do Evangelho. O Apocalipse faz parte desta boa notícia para aqueles que serão salvos, mas para quem não será salvo realmente é uma má notícia. O Evangelho é uma boa notícia de que todos podem ser salvos e felizes em Cristo. Amém. Evangelista